Vamos começar nossa revisão agora sobre sistemas de equações do primeiro grau. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês duas formas de resolução de sistemas de equações, o método da adição e o método da substituição. Então vamos para o primeiro exemplo. Em uma padaria, um refrigerante e 5 pães de queijo custam R$ 4,50. 2 refrigerantes e 7 pães de queijo custam R$ 7,20. Quanto cada refrigerante e cada pão de queijo custará? Bem, então observem que vocês têm duas incógnitas aqui no problema. O preço do refrigerante, que nós vamos chamar de X, e o preço do pão de queijo, que nós vamos chamar de Y. Então, como nós vamos trabalhar com duas incógnitas, tá? Nós deveremos montar duas equações para resolver este problema, ok? Se você tiver apenas uma incógnita, uma equação basta. Duas incógnitas, duas equações, três incógnitas, três equações e assim sucessivamente. Bom, a primeira equação que eu consigo montar é essa aqui, ó. Quando ele diz que um refrigerante, então eu chamei o refrigerante de X, 1x, não precisaria ter colocado esse número 1 aqui. E 5 pães de queijo, eu chamei o preço do pão de queijo de y, então 5 vezes o preço do pão de queijo somado ao preço do refrigerante, que eu só vou comprar uma unidade, totaliza R$ 4,50, ok? A segunda equação do nosso problema está aqui logo abaixo. 2 refrigerantes, então, ó, 2 vezes o valor do refrigerante que eu não sei, e 7 pães de queijo, então, mais 7 vezes o preço do pão de queijo que eu também não sei, custam R$ 7,20. Duas equações, duas incógnitas. O que nós devemos descobrir? O valor de cada refrigerante e o valor de cada pão de queijo. Resolução. Vamos montar um sistema formado pelas duas equações que nós montamos nos slides anteriores. E vamos utilizar, para resolver esse sistema, o método da adição. Esse método consiste em somar as duas equações, eliminando uma das incógnitas. No entanto, se eu somar as duas equações como elas se apresentam aqui, eu teria 1x mais 2x, 3x, 5y mais 7y, 12y. Então, eu não estaria eliminando nem a incógnita x e nem a incógnita y. Ok? Então, eu preciso fazer um ajuste em uma das duas equações. Neste caso, se quisermos eliminar o x, então, estou focando aqui no x. Poderia ser o y? Poderia, tá? Eu escolhi o x porque ele tem uma unidade aqui. Então, o que eu preciso fazer? Ao somar esse 1x com esse 2x, eu tenho que obter 0. Então, significa que esse valor aqui deve ser multiplicado por menos 2. Mas eu não posso fazer isso com apenas um dos termos da equação. Então, eu vou transformar a primeira equação multiplicando todos os seus termos por menos 2. E vamos obter, então, uma nova equação aqui embaixo. 1x vezes menos 2, menos 2x. 5y vezes menos 2, menos 10y, igual R$ 4,50 vezes menos 2, menos 9. Aqui eu eliminei o vírgula 00, não há necessidade. Abaixo desta equação, que nós multiplicamos por menos 2, eu vou repetir a segunda equação. Agora, basta nós somarmos as duas equações e vamos eliminar aquela incógnita que escolhemos, né, lá no início.
Então, somando menos 2x com x, 0x. Somando menos 10y com 7, menos 3y. E somando menos 9 com 7,20, menos 1,80. Então, essa parte aqui não precisa aparecer, tá? Desta forma, eu vou encontrar o valor do y. Ok? Multipliquei essa equação por menos 1 para o meu y ficar positivo. Então, aqui ficou positivo e positivo. O 3 que estava multiplicando passou dividindo. Então, o resultado será 60 centavos. E este é o preço do pão de queijo. Vamos agora descobrir o preço do refrigerante. Novamente, montei o meu sistema de equações. Para encontrarmos o valor da outra incógnita, que é o valor do x, devemos então substituir o valor de y encontrado anteriormente em qualquer uma das equações do nosso sistema, ok? Então está mais fácil aqui escolher a primeira equação. Poderia ser a segunda? Poderia. Então, escolhida a equação, basta agora substituir o valor de y no lugar do y. Então, eu teria 1x mais 5 vezes, abri um parênteses aqui, ok? Então, não precisei colocar o sinal de vezes. Ou coloco o sinal de vezes e não precisa abrir o parênteses, a não ser que esse valor seja negativo, não é o caso. Vou multiplicar os 5 por 0,60, igual a R$ 4,50. Multiplicando aqui pela propriedade distributiva, o 5 por 0,60, obtenho 3. O 3 está somando, passa ao outro lado da equação, subtraindo. Aqui. Fazendo essa diferença, encontro o valor do x, que é o preço do refrigerante. Então, esse par ordenado, né? Quando o x vale 1,5 e o y vale 0,60, é a solução do nosso sistema de equações. Sendo assim, esse sistema pode ser classificado como um sistema possível de ser resolvido e determinado, porque tem uma única solução. Exemplo 2. Um determinado presídio abriga um total de 376 detentos em 72 celas. Sabe-se que uma parte dessas celas abriga 4 detentos por cela e que a outra parte abriga 6 detentos por cela. Qual é o número de celas com 4 detentos e com 6 detentos? Bom, então eu preciso descobrir o número de celas com 4 detentos, que eu vou chamar de x. É a primeira incógnita do nosso problema. Preciso encontrar também o número de celas com 6 detentos. Vou chamar de y, a segunda incógnita do meu problema. Duas incógnitas, preciso encontrar aqui, neste enunciado, duas equações. Primeira equação. Observem que ele me deu a quantidade de celas, são 72. Eu chamei de x o número total de celas com 4 detentos. Portanto, se eu somar o número de celas com 4 detentos e o número de celas com 6 detentos, que eu chamei de y, o total tem que ser 72 celas. A segunda equação do nosso problema será a seguinte. Ele me disse, também aqui no problema, que eu tenho, nesse presídio, 376 detentos, tá? Então, nessas celas onde cabem 4 detentos, eu não sei quantas são, mas 4 vezes a quantidade de celas, né, que eu tenho, e mais 6 vezes a quantidade de celas com 6 detentos, vão me dar o total de detentos deste presídio. Duas equações, duas incógnitas. O que eu preciso descobrir? Quantas celas abrigam 4 detentos? Quantas celas
abrigam 6 detentos. Este problema nós vamos resolver pelo método da substituição. Montei o sistema aqui em cima com as duas equações e agora eu vou resolver. Então, esse método consiste em escolher uma das equações. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Está mais fácil nós escolhermos a primeira. Por quê? Porque nesta equação escolhida, deveremos isolar uma das incógnitas, ok? Equação escolhida é a primeira, x mais y igual a 72. Nesta equação, eu vou isolar a incógnita x. Passo para o outro lado o y que está somando, menos y. Feito isso, isolada a incógnita, eu devo substituí-la na outra equação. Se você substituir na mesma, você vai zerar os dois lados da tua equação, tá? Então, vamos pegar a segunda equação agora e nela vamos substituir o valor do x por 72 menos y. Aqui, no lugar do x, eu substituí pelo valor 72 menos y. O restante da equação eu copiei ipsis literis, exatamente igual ao que estava aqui em cima. Não esqueçam que o 4 está multiplicando o x que foi substituído. Então, aqui deveremos aplicar a propriedade distributiva na multiplicação. Aplicando a propriedade, faremos 4 vezes 72 e obteremos 288. 4 vezes menos y, obteremos menos 4y. Mais, 6y, 6y, igual, 376, 376. Então, agora ficamos com uma equação e apenas uma incógnita. Vamos juntar aqui os valores, reduzindo. Devo 4, tenho 6, vou ficar com 2. E vamos passar para o outro lado da equação, o 288. Ficamos então com 2y igual a 376 menos 288. 2y igual a 88. O 2 está multiplicando, passará dividindo. E o valor do y será 44. O que significa este valor que encontramos? Significa o total de celas que abrigam 6 detentos. Então, temos 44 celas com 6 detentos. Basta agora encontrarmos a quantidade de celas que abrigam 4 detentos. Para isso, já temos o valor do y e devemos, então, substituí-lo em uma das equações. Temos uma equação que já está com o x isolado. Aqui. Basta substituir o y, então, por 44. 72 menos 44. Encontramos o valor do x e o que ele significa? O total de celas que abrigam 4 detentos. É isso, pessoal. E até a nossa próxima aula.